Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, como que vocês estão, hein? Vocês fazem uma ideia do dia que eu consegui gravar essa videoaula para vocês? Quem chutou domingo de Páscoa acertou, porque eu estou aqui em plena tarde do domingo de Páscoa gravando uma videoaula para vocês, que foi o único dia que deu certo, então estamos aqui, né? Então, no primeiro plano de estudo das atividades, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre romance. O que que é romance? Quais são as características do romance? Quais são os tipos de romance? Então, eu venho aqui, por meio dessa videoaula, tentar explicar para vocês aquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, tá? Vamos lá, então. Lembrando que romance é conteúdo do segundo ano, segunda série do ensino médio, mas também no terceiro a gente vai ter uma retomada, uma revisão de romance, tá? Então, não é conteúdo único e exclusivo da segunda série do ensino médio, tá bom? No ano que vem vocês vão estar revendo esse conteúdo, viu? Lembrando que, inicialmente, romance é diferente de romantismo. O romance, ele é um gênero literário, enquanto o romantismo é uma escola literária. São duas coisas totalmente diferentes. Podem ter um nome um pouco parecidos. Por quê? O romance, ele foi criado, ele nasceu na época do romantismo, então talvez por isso ele tenha recebido esse nome, né, de romance. Mas o romance ele não precisa necessariamente ter uma história de amor, como a gente vê no romantismo enquanto escola literária, tá? Vamos lá, o romance é um gênero literário surgido no início do século XVII, tendo como um de seus principais atributos a hibridez, ou seja, é a mistura dos gêneros. Ele não é um gênero puramente voltado, por exemplo, à poesia. A poesia ela é pura, né? Ela não tem hibridez, ela não tem mistura em si, né? O romance ele se manifesta na combinação de gêneros como novelas, cartas, narrativas de viagem e também mistura estilos e linguagem. A gente pode ver que no mesmo romance podem ter cartas, pode ter uma narrativa, pode ter algo que parece uma novela de cavalaria e pode ter linguagens diferentes, porque os personagens podem ter linguagens diferentes e isso o autor vai traduzir dentro da sua obra. O romance, ele é uma narrativa longa. Ele vai contar uma história com vários personagens, pode ter vários espaços, mas tendo um espaço, um lugar onde a principal narrativa, a principal história acontece, né? O romance, ele é uma forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. O romance ele conta histórias. O romance nada mais é do que uma narrativa, que vai ter ali todos os elementos da narrativa, o narrador, o foco narrativo, os personagens, o enredo, o tempo, o espaço, o clímax e o desfecho. Ele é como se fosse um conto expandido, tá? O romance é isso, é uma narrativa longa, tá? Aqui eu pontuei para vocês o que que foi o romantismo também, né? Romantismo é um nome que se dá ao movimento literário, enquanto o romance é um gênero literário. São duas coisas bem diferentes, tá? O romantismo ele começou no final do século XVIII e vigorou até a metade do século XIX. Romântico é aquilo que se refere ao romantismo como movimento literário. Um exemplo é que o Castro Alves é um poeta romântico, o Álvares de Azevedo é um poeta romântico, mas eles não precisaram necessariamente escrever romances para serem considerados românticos, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Como eu havia falado para vocês, o romance ele possui todos os elementos da narrativa, né? Narrador, foco narrativo, personagem, enredo, tempo, espaço, clímax e desfecho. Tá? E no movimento romântico, nós temos 4 tipos diferentes de romance, que eu pedi para vocês colocarem os tipos de romance. O primeiro tipo de romance é o romance indianista, que ele vai ter o quê? Que ele vai trazer à tona a cultura, a crença
e os costumes indígenas. O índio vai surgir como herói representando o Brasil e os brasileiros. Ele vai ser corajoso, ele vai ser forte, ele vai ser heróico, ele vai ser idealizado. Então, no romance indígena, a figura do índio é a principal figura representativa do herói, né? Então, a gente tem essa característica que difunde das outras, essa é a principal característica do romance indianista. No romance histórico, a gente tem um retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. Como que a gente vai saber que é um romance histórico? Por causa das descrições da situação da época, da descrição dos comportamentos da época. Às vezes tem a descrição das roupas das mulheres, das roupas dos homens, da descrição da sociedade em si. Então, aí a gente vai entender que é um romance histórico, né? O romance urbano são os mais comuns até hoje, porque narra uma história que geralmente ocorria nas capitais, na alta sociedade. Funcionava como crítica aos costumes, até hoje a gente tem esses romances urbanos que criticam os costumes da sociedade. Eles mostram a sociedade e os interesses desta em uma determinada época. Os heróis e heroínas tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento, né? Se vocês pegarem ali obras românticas, dentro do romance indianista, a gente vai ter Iracema, que é uma heroína, a gente vai ter o Guarani, que o personagem principal é um herói, a gente vai ter o Ubirajara, que também é um herói. Dentro do romance histórico, a gente vai ter as Minas do Rei. Só pelo título da obra já dá para ter uma ideia, que vai falar das minas e vai falar do reinado. Então aí vocês já vão saber que vai estar se enquadrando dentro de uma determinada época histórica. Romance urbano. Um exemplo de romance urbano que eu acho bem interessante é A Viuvinha, que também é do José de Alencar. E a gente tem romance regionalista, que ele se passa no ambiente rural, mostrando costumes, valores e culturas típicos de uma região. Este tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava seu olhar para regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Se a gente fosse ter um romance regionalista sobre Goiás, o que ia trazer à tona? O comportamento do goiano, o tipo de comidas típicas, a cultura goiana. Um exemplo de romance regionalista é a Moreninha, que vai falar onde ela vivia, como é que eram os comportamentos ali dos povos que viviam ali perto dela, como é que era o próprio comportamento dessa menina chamada de Moreninha, tá? E a gente vai ter outros tipos de romance também, que é dentro da literatura em geral. A gente vai ter o romance romântico, que é aquele caracterizado pelo idealismo, o heroísmo, o amor a alguém ou o amor à pátria. A constância na luta entre o bem e o mal nessa narrativa. Então, a gente tem na narrativa romântica a questão do herói, a questão do amor, a questão da luta entre o bem e o mal. E o amor romântico nessa obra, ele é bastante explorado. E o desfecho sempre vai ter um final feliz entre os personagens principais. Esse é o romance romântico. Aí, após o romance romântico, a gente tem um romance realista, que a principal característica dele é a crítica social e as instituições, sejam elas políticas, religiosas ou familiares. Um dos principais autores dos romances realistas é o Machado de Assis, que logo logo a gente vai estar estudando um pouco sobre ele, porque é impossível falar de literatura brasileira, é impossível falar de literatura realista sem falar do Machado de Assis, tá? Retomando, o romance realista, ele tem como marca o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. Ele é totalmente voltado para a realidade. Esses personagens, eles são mostrados de forma crueza, o que é isso? De forma crua. Eles não são maquiados, eles não são idealizados, eles são mostrados tais quais eles são, tais como eles são, tá? E a gente tem, na mesma época do romance realista, a gente tem um romance naturalista, que ele é mais incisivo que o realista. Por que ele é mais incisivo?
Porque os romances naturalistas, eles apontam os aspectos patológicos dos personagens e suas características irracionais, por vezes grotescas. Nos romances naturalistas, os seres humanos, às vezes, eles são reduzidos aos seus próprios instintos. Eles são são tratados como animais nos romances naturalistas, né? Aqui está falando que é uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Uma obra famosa dos romances naturalistas é O Cortiço, em que o ser humano muitas vezes ele é reduzido aos seus próprios instintos, a seus próprios desejos, né? Muitas vezes o ser humano é comparado até a animal nessa obra, essa obra naturalista. E por fim a gente tem os romances modernistas, que são voltados para a questão de serem protesto, revolução ou uma inquietação social. Há uma forte crítica à sociedade e suas convenções. As convenções dessa sociedade, as críticas a essa sociedade são extremamente exploradas nos romances modernistas. Esses três primeiros, o romance romântico, o realista e o naturalista, vocês ainda vão estudar no decorrer da segunda série do ensino médio. Já o romance modernista já vai ser passado no terceiro ano do ensino médio. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é um romance, porque agora vem a atividade que eu quero que vocês façam. Lembrando que o romance é uma narrativa, é contar uma história, então eu trouxe aqui uma música, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar sobre ela. A música chama 16, é do Renato Russo, e conta a história do João Roberto, que ele era um maioral, que ele era um cara legal, que ele tinha um Opala, e vai descrevendo como é que ele era, vai descrevendo a personalidade dele, e vai descrevendo o que aconteceu com ele. Só que é uma história que parece que termina no clímax. E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem continuidade a ela. Lembrando, o romance é uma narrativa, é uma história longa. Então, vocês vão dar continuidade a essa história aqui do João Roberto, a história do Johnny, na música 16. Quem tiver curiosidade, tem aqui um videozinho no YouTube, que é como se fosse um clipe. É uma música antiga, se não me engano, ela é da década de 80, mas eu acho bem interessante. Se vocês forem ler, aqui fala, ó, João Roberto era o maioral, nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha um Opala metálico azul, era o rei dos pegas na Asa Sul. Aqui já está situando vocês aonde que acontecia. A Asa Sul é o quê? É em Brasília. Então, está descrevendo o Johnny, está descrevendo aonde se passa a história. Então, você já tem o quê? Você já tem uma história que é em terceira pessoa, você já tem o espaço, que é definido, que é na Asa Sul, que é em Brasília. Então, fala, ó, quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ver. Ele era o maioral, ele era o melhor, ele chamava a atenção de todo mundo. Sabia tudo da Janis, do Led Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones. Então tá falando que ele dominava a questão musical, mas de uns tempos para cá, meio sem querer, alguma coisa aconteceu. Aí vai entrar vocês. Vocês vão dizer o que foi que aconteceu. Vocês, enquanto continuadores dessa história, vão dizer o que será que mudou no comportamento do Johnny, né? Porque ele andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu. Então, vocês serão essa pessoa que vai perceber que alguma coisa mudou, vocês vão perceber, vocês vão contar o que aconteceu com ele. Johnny estava com um sorriso estranho quando marcou um super pega, lembrando que ele tinha um Opala metálico azul. Quando marcou um super pega no fim de semana. Não vai ser no Casebre, nem no Lago Norte, nem na UNB. Novamente aqui fazendo referência ao espaço onde se passa a história. Casebre, Lago Norte, UNB. UNB é a Universidade de Brasília. As máquinas prontas, um ronco de motor, a cidade inteira se movimentou. E Johnny disse, eu vou para a curva do diabo, Sobradinho, e vocês? Ele pergunta por onde que eles vão passar. E os motores saíram ligados a 1000, era um racha, que ele combinou com os amigos dele. E os motores saíram ligados a 1000, para a Estrada da Morte, o maior pega que existiu. Só deu para ouvir foi aquela explosão, e os pedaços do Opala azul de Johnny pelo chão. No dia seguinte falou o diretor,
O aluno João Roberto não está mais entre nós. Ele só tinha 16, que isto sirva de aviso para vocês. E na saída da aula foi estranho e bonito, todo mundo cantando baixinho Strawberry Fields Forever. E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão, nem a curva fatal e nem a explosão. Johnny era fera demais para vacilar assim. É quem diga que foi tudo por causa de um coração partido, um coração. A atividade que vocês vão fazer é dar continuidade a essa história aqui. Vocês vão dizer o que que mudou de uns tempos para cá, por que que o sorriso do Johnny estava estranho, por que ele estava muito quieto, será que foi suicídio, será que realmente foi um acidente, essa questão da explosão. Vocês vão se tornar narradores dessa história, vocês vão dar continuidade, vocês vão dar um final para ela. E vocês vão dizer como que a família do Johnny ficou nisso tudo, como que os amigos que estavam acompanhando ele nesse racha ficaram depois da morte dele, como que os colegas da escola ficaram. Então aí vocês vão dar continuidade a essa história, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o filme Faroeste Caboclo, ele foi baseado numa música também do Renato Russo, para vocês verem como a música também pode ser um romance, a música também conta a história. Então vocês agora vão ser os narradores que vão dar continuidade a essa história do João Roberto, a história do Johnny, tá? Por que que ele vacilou? O que que aconteceu com ele? Aí vai entrar a criatividade de vocês, tá? Bom trabalho, bons estudos. Além dessa atividade, tem outra na lista das atividades, viu? Qualquer dúvida podem me chamar, eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Tchau, boa semana, viu? Beijo.